Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis e hoje continuo sozinho. Danilo está viajando. Danilo volta semana que vem, a tempo do podcast, porém não a tempo do 15 minutos. Então esse é o segundo de 3 monólogos do 15 minutos, que é a nossa sessão semanal, onde geralmente eu e o Danilo, hoje só eu, Denis, comento algum tema relacionado à NBA que um assinante nosso tenha sugerido lá no grupo de apoiadores no Facebook. Então apoia a Bola Presa para você receber conteúdo exclusivo. Amanhã vai ter conteúdo exclusivo novinho que o Danilo deixou gravado. Exclusivo do Danilo, eu participo um pouquinho só, mas o Danilo deixou pronto antes de ir. Mas já tem um monte de coisa lá, um monte de podcast, vídeo. Prancheta vai sair também essa semana com coisas para quem nos apoia. E outro benefício é você poder palpitar, sugerir o que a gente discute aqui no 15 minutos. Hoje eu peguei 3 mensagens, porque elas têm um pouco a ver entre elas. Então, mensagem sobre a temporada mais disputada da história, porque tá tudo tão apertado no calendário. Gente falando do play-in, o colher de chá, que dá chance de mais times brigarem por vaga nos playoffs. E se o play-in tá ajudando a acabar o tanking. Coisas que a gente já discutiu algumas vezes, mas acho que vale atualizar, porque a gente discutiu isso ano passado, o play-in é muito novo ainda, mas acho que são coisas que estão ligadas entre si, então vale falar por 15 minutos. A ampulheta vai virar, e hoje eu não vou estourar igual a semana passada. Semana passada o assunto do Ja era uma coisa muito importante, que não dava para falar pela metade. Hoje eu vou fazer de qualquer jeito, mas vai dar 15 minutos, juro. Bom, primeiro, a mensagem que é a temporada mais disputada da história, a menor diferença. Não me dei ao trabalho de buscar até o fundo do baú da história da NBA para ver se é a temporada mais disputada. Senão ia ficar só sobre isso e sobre a história da NBA. O interessante é que é bem pouco comum mesmo. Então, deixa eu abrir aqui. A Conferência Oeste é a mais interessante. Porque nesse momento o Nuggets é o líder com 46 vitórias, 22 derrotas. Perdeu 3 seguidas, né? Grizzlies 41 vitórias, aí começa o Kings 40, o Suns 37, Warriors, Clippers 36, Wolves 35, Mavs 34, Lakers, Pelicans, Thunder e Jazz 33. Depois o Blazers com 31 vitórias, já é o 13º. Então, de 33 vitórias o Jazz, o 12º, até 37 vitórias, 4 a mais só o Suns, que é o 4º lugar. É muito disputado. Muito disputado. E a gente já tá no finzinho da temporada. Tá no último quarto da temporada. É uma coisa surreal. É engraçado que o play-in surgiu para... não, o time que tá em 13º não vai desistir da temporada tão cedo, porque sempre vai dar tempo de chegar lá pelo menos em 10º. Esse ano a coisa tá tão disputada que, mesmo se não tivesse play-in, o Blazers lá com 31 vitórias, daria para sonhar em alcançar o Mavs, que é o 8º hoje com 34. Seria difícil, né? Você tem que passar vários times, não é só ganhar, chegar em 34 também. Outros times podem chegar em 34 ao mesmo tempo. Mas é engraçado que esse ano o play-in talvez nem faça tanta diferença nessa ideia inicial de criar a esperança. Mas certamente cria, porque você tem muito mais chance de chegar até o 10º, essa esperança dura mais tempo, tem esse lado que não dá para ignorar. Mas o que eu achei mais interessante foi tentar lembrar no passado recente, não fui até o fim da história, mas outras vezes que a Conferência Oeste esteve tão disputada. Eu lembrei de 2013 e 14, que é uma história famosa do Phoenix Suns, né? O Suns ganhou 48 jogos aquele ano e não conseguiu sair da seca deles de playoffs. Não classificaram porque eles ficaram em 9º com 48 vitórias. O Mavs foi o 8º colocado com 49. O Grizzlies ficou em 7º com 50 vitórias. O Warriors teve 51 e por aí vai. Mas não foi tão disputado do começo ao fim, porque o Spurs foi o líder com 62 vitórias. Então aí 13 jogos na frente, 13 vitórias na frente do Dallas Mavericks, foi o 8º. Mas no finzinho da década dos anos 2000, a gente teve 2 temporadas, assim, assustadoramente próximas no Oeste. Na temporada 2007-2008, aquela que o Lakers voltou para a final, enfrentou o Celtics foi campeão,
o Lakers liderou a Conferência Oeste com 57 vitórias. Foram 57 vitórias, 25 derrotas a campanha do Lakers. O Hornets e o Spurs vieram logo depois com 56 vitórias, 26. Depois o Jazz ficou em quarto com 54 vitórias. Só que em quinto e sexto vieram Suns e Rockets empatados com 55, mais que o Jazz. O Jazz teve mando de quadra porque venceu a divisão deles do Noroeste. E aí depois em sétimo o Dallas com 51 e depois em oitavo Denver com 50 vitórias. Então a diferença do Lakers, que é o primeiro, para o Nuggets, que foi o oitavo, foram de 7 vitórias. 7 míseras vitórias. Tivemos segundo e terceiro empatado, o quinto e sexto empatado, que na verdade era para ser quarto e quinto. Uma coisa muito impressionante. Mas sabe o que é mais impressionante? É que o Lakers ganhou do Nuggets 4-0 na primeira rodada dos playoffs. O Jazz ganhou do Rockets, apesar de ter menos vitórias na temporada regular, uma menos. Teve o mando de quadra, ganhou 4-2. O Spurs contra o Suns, terceiro contra sexto, 4-1. O Hornets contra o Dallas, segundo contra o sétimo, 4-1. Então os cabeças de chave 1-4 ganharam, não precisou nem de jogo 7. Uma foi varrida, 2 foram 4-1. E depois na segunda rodada o Lakers ganhou do Jazz e o Spurs ganhou do Hornets. Então foi a única série onde o time com mando de quadra não ganhou, mas foi no jogo 7, foi sofrido. O Hornets teve algumas lesões também. E aí o Lakers, primeiro colocado, ganhou do Spurs na final do Oeste e foi para a decisão da NBA contra o Boston Celtics, que ganhou o título tendo melhor campanha que o Lakers na temporada regular. Foi o time de melhor campanha geral naquele ano. Ou seja, um exemplo extremo de uma temporada disputadíssima, decidida por 2 jogos. Qualquer semana que algum jogador perdeu lesionado fez toda a diferença, mas chegou nos playoffs, ficou tudo do jeitinho que a temporada regular indicou. Quem teve mando de quadra ganhou. Um jogo 7 em todos os playoffs do Oeste. E não foi a única vez. Anos depois, na temporada 2009 e 2010, repetiu a dose. O Lakers ficou em primeiro de novo, com 57 vitórias, 25 derrotas. E de novo, o oitavo colocado teve 50 vitórias. Foi o Oklahoma City Thunder, dos adolescentes Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden. E o Mavs ficou em segundo com 55 vitórias, e aí o Suns terceiro com 54, Nuggets e Jazz 53, Blazers, Spurs e Thunder empatados com 50 vitórias nos critérios de desempate de confronto direto e recorde lá contra a própria conferência, etc. O Blazers acabou indo para sexto lugar. E, de novo, a gente teve muito resultado, de certa forma, previsto pela temporada regular. A grande exceção foi o Dallas Mavericks, segundo colocado com 55 vitórias, ser eliminado pelo Spurs, que acabou em sétimo com 50 vitórias. Um quesinho de freguesia, né? Dallas tinha muita dificuldade contra o San Antonio Spurs, apesar do Dallas ser um time que ganhou do Spurs nos anos 2000. Não é para todo mundo, o Phoenix Suns que o diga. O Suns foi eliminar os Spurs, finalmente sair a zica. Nesse ano, na segunda rodada, o Suns eliminou o Blazers e depois ganhou, varreu o Spurs na segunda rodada. Mas essa derrota do Mavs para o Spurs foi o grande choque dos playoffs. Tirando isso, de novo, os times com melhor campanha passaram, os times que tinham as estrelas passaram, e esse ano teve um dado muito legal, porque o Lakers ficou 7 vitórias na frente do oitavo colocado, que foi o Thunder e toda essa galera de 50 vitórias, e nesse ano o Kobe teve uma das grandes temporadas da vida dele, e ele acertou 7 arremessos da vitória. Não foram todos 7 no estouro, mas 7 arremessos que ganharam o jogo no final. É a diferença de ser o primeiro colocado e ser o oitavo. É muito impressionante. Mostra como estava tudo disputado. Porém, está disputado, mas tem uma diferença. Está disputado, mas esse time está na frente por algum motivo.
E o Lakers foi lá, ganhou, e nos playoffs o Kobe errou arremessos decisivos e ganhou mesmo assim. Foi nesse ano um jogo importante contra o Thunder e outro contra o Suns, decidindo séries. O Kobe errou arremessos em um contra o Thunder, o Gasol pegou o rebote e fez a cesta da vitória no último segundo. E naquele jogo 5 contra o Phoenix Suns, série empatada em 2-2, o Kobe errou o arremesso, o Ron Artest pegou o arremesso que nem deu no aro, subiu e fez no último segundo, deu a vantagem que ajudou o Lakers a fechar a série e ganhar o Oeste no jogo 6 lá em Phoenix. Então, lembrei dessas coisas para mostrar que sim, tá tudo bem disputado. É uma das temporadas mais disputadas da história. O Oeste, em especial, tá bem pegado. Tem a sensação que todo mundo pode ganhar de todo mundo, mas levem a sério a temporada regular. Essa é a grande mensagem. O Nuggets tem dificuldades? Sim. Vai ser assunto em breve aí do podcast se o Nuggets está com problemas, porque o Michael Porter Jr. está tomando uma geladeira do técnico Michael Malone. Os times parecem estar um pouquinho conseguindo explorar um pouco mais o Jokic na defesa, além do que já era tradicional. Mas tem um motivo para o Nuggets estar na frente de todo mundo. Tem um motivo do ataque dele ser tão fora de série. Tem um motivo para o Jokic ser favorito para ganhar o MVP de novo, embora esteja em aberto e tanto faz, né? Mas tem um motivo para o Kings estar em terceiro. Tem um motivo para o Kings ser um dos melhores times da NBA em minutos finais. São coisas que pesam nos playoffs, no fim das contas. Claro que nem tudo é previsível. Não estou garantindo que todo mundo com mando de quadra faz se dar bem, até porque nesse ano a gente tem várias mudanças. O Lakers é outro time. O Suns com Kevin Durant é outro time. Então a gente leva a temporada regular em consideração, mas as coisas mudam. Se o Karl Anthony Towns volta bonitinho, direitinho, é outro Wolves, por bem ou por mal. Pode ser difícil, eles podem não se readaptar com o retorno do Towns, que exige várias questões táticas, mas mesmo assim, confia no que um time fez ao longo de 82 jogos. É uma temporada disputada, não é sinônimo de tudo pode acontecer. Eu acho que dá para ter algum... Eu acho que é importante a gente encarar algum favoritismo, dar algum favoritismo aos times que estão com uma performance melhor na temporada regular, porque é um teste constante. O que essa tabela apertada faz é dar importância para os jogos. E dando a importância dos jogos, a gente vai conhecendo o melhor deles, de cada time. E se o time vai bem nessas circunstâncias, eu acho que é um índice importante da gente levar em consideração, tentando prever os playoffs. Não ponho minha mão no fogo por nenhum time, e sei de todas, além desses que eu falei, o Zion voltando, o Pelicans é outra coisa, o Warriors com o Andrew Wiggins. O Steve Kerr disse essa semana que não sabe se o Andrew Wiggins volta para a temporada regular, porque ele está com uma questão familiar importante, que a gente não tem ideia do que seja. Espero que não seja nada muito trágico. Se o Wiggins volta, é um boost de ajuda para o Warriors que pode mudar alguma coisa. Então é uma temporada que tem um cheirinho mais imprevisível do que a maioria do que a gente está acostumado. Mas as outras vezes que a gente viu temporadas disputadas assim, a temporada regular se provou um bom teste, o mando de quadra se provou uma coisa importante. Então, eu acho que o que a gente aprender com esses últimos 20 jogos aí, mais ou menos, dos times da temporada regular vão ser importantes para a gente saber o que esperar nos playoffs. Sobre as outras mensagens, sobre o play-in, teve uma mensagem perguntando se o play-in realmente salvou os jogos de fim de temporada ou se tem algo mais profundo, obscuro nesse método que pode prejudicar o rendimento dos jogadores até nos playoffs, considerando desgaste, lesões, etc. Pode ser. Ainda é um fator misterioso, né? Tem jogador que não gosta de descansar, tem jogador que acha que ficar passando o jogo fora, ficar descansando mais atrapalha que ajuda. Eu não sei, mas risco de lesão toda vez que o maluco pisa em quadra, tem o risco de lesão.
Então isso pode atrapalhar. Se na semana dos playoffs o cara entra em quadra num jogo importante porque tem que ganhar, joga 40 minutos, está exausto, o corpo não responde tão bem, risco tá aí. Agora, com lesão é sempre difícil provar alguma coisa. Se essa lesão aconteceria se esse cara tivesse descansado um dia antes. Tem indícios, tem estudos, mas sempre tem um segundo estudo que chega com veja bem depois. Então, é difícil essa parte das lesões. Agora, se o play-in salvou o fim de temporada, como eu disse antes, se do jeito que tá a tabela esse ano, os times iam estar sonhando com a 8ª posição de qualquer jeito, nem precisava sonhar com a 10ª, que é a última do play-in. Mas que ajuda, ajuda. Eu acho que a gente comentou isso nos primeiros anos e acho que vamos comentar nos próximos até ter certeza absoluta. Comento hoje para reforçar a posição oficial de 2023. Excelente decisão. Excelente decisão, porque você ajuda times que poderiam ter perdido chance, perdido esperança por fatores distantes já, pensando pelo menos no ritmo da temporada regular. Tá acabando essa desgraça nessa areia. Que é um começo de temporada ruim. O Lakers teve um começo de temporada desastroso, mas foi lá, correu atrás, fez trocas. E por que fez trocas? Porque tinha esperança, olhava para a tabela e falava, dá tempo de chegar pelo menos em 19º, dá tempo, vamos fazer essas trocas, vamos atrás do D'Angelo Russell, vamos nos livrar do Russell Westbrook. Então, esse fator do play-in é muito importante. Eu não consigo frisar o bastante o quanto a esperança consegue guiar esses times, não só em trocas, mas também na parte da motivação do time, ver que a temporada não acabou, conseguir se motivar mesmo com lesões. É o Pacers quando lesionou o Tyrese Haliburton. Tudo bem, são algumas semanas, mas vai dar tempo, a gente vai cair de 6º para 11º, mas estamos na cola, estamos a uma posição de disputar alguma coisa. Então isso é impressionante, isso é algo que eu acho que a NBA não vai desistir tão cedo. Sem contar que o jogo do play-in muitas vezes é legal, né? E a outra pergunta era sobre o tanking, né? Se o play-in ajudou a desestimular o tanking. Tanking, para quem não conhece, perder de propósito para ter mais chance no draft da NBA. Bom, o play-in, aliás, já que vou explicar o tanking, explicar o play-in, que eu imagino que vocês já entendam, mas o play-in, antigamente, só os 8 primeiros iam para os playoffs. Agora tem uma segunda fase. Os 6 primeiros vão para os playoffs direto. O 7º e o 8º disputam uma partida única. Quem ganhar é o 7º colocado. O 8º tem mais uma chance de se classificar em 8º. Ele enfrenta o vencedor de um jogo único entre 9º e 10º. Então quem classificou em 10º precisa ganhar 2 jogos fora de casa. Quem classificou em 9º precisa ganhar 2 jogos. O primeiro em casa, o segundo fora. Quem classificou em 8º precisa ganhar um jogo. Seja esse primeiro contra o 7º, fora de casa, seja esse segundo aí em casa contra o vencedor do 9º e 10º. Tanking é a estratégia de só perder de propósito para você ter mais chance de ser sorteado em primeiro no draft, que é o evento anual onde os times da NBA recrutam os jogadores internacionais ou jogadores do basquete universitário. Então é uma estratégia válida na NBA você ser ruim por 2 anos, ter uma escolha alta no draft e pegar a próxima grande promessa da NBA. É a famosa Copa Wembanyama, já que o Victor Wembanyama é a grande promessa do draft 2023. Nisso eu não acho que o play-in ajudou tanto a desestimular. O que ajudou a desestimular foram a porcentagem de chance que cada time tem de ter a primeira escolha. Então, antigamente, teve uma época que você ter a pior campanha da NBA te dava 25% de chance de ter a primeira escolha no draft. Hoje, 14%. E se você tem a segunda pior campanha, 14%. A terceira pior campanha, 14%. A quarta pior campanha, 12,5% de chance de ter a primeira escolha no draft. Então,
quando você tem o Detroit hoje está com a pior campanha, seguido do Houston. Se Detroit e Houston se enfrentam, eles não estão brigando por uma grande porcentagem de vantagem. Não, dá na mesma. O que eles não querem é ser ultrapassados pelo Charlotte Hornets, que é o quarto, que tem 12,5. A diferença é mínima, mas nessas horas você quer ter mais chance. Quanto mais chance, melhor. Então, perder de propósito não tem mais tanta vantagem. E esses times que estão lá brigando pelas principais vagas ou porcentagens nos playoffs, esses não têm mais chance do play-in mesmo. E aí acaba os times que ainda podem brigar por play-in, Chicago, Toronto, Portland, eles estão brigando por mudar de 6,8% para 6,7%. É tão pequena a diferença e pequena a chance de ter a primeira escolha que acaba valendo mais a pena só você seguir seu plano natural da temporada e ou brigar para o playoff ou não brigar. Então acho que mesmo que seja um draft tão promissor é promissor pelas primeiras escolhas. E essas primeiras escolhas é muito, muito, muito improvável que caia num desses times que estão quase no play-in. Aí você não briga por isso. Se cair lá e a bolinha de ping-pong te sortear, ótimo. Você tinha uma chance de 3% e deu, Deus abençoe a matemática. Mas você não muda a sua vida por isso. Quem está mudando a vida aí, quem está sabendo que vai brigar pelas primeiras escolhas é Detroit, é Houston, é San Antonio, que aí nunca brigaram pelo play-in. Aí o play-in nunca fez diferença para eles. Então acho que o play-in ajuda a desestimular um pouco o tanking, especialmente de times tipo, sei lá, o Blazers, que poderia ter pensado mais cedo na temporada em já perder para valer, igual fez ano passado. E ao invés disso, vê uma chance de disputar o playoff de alguma forma e vai atrás disso. Mas acho que o tanking foi mais desestimulado pela mudança de porcentagem no sorteio do draft. Mas assim, registro de 2023, que o play-in é um sucesso, é o que está movimentando esse fim de temporada regular, junto com a briga por posições naturais nos playoffs, mas é uma coisa muito legal, tá deixando esse último mês de temporada ainda mais interessante, vai deixar essas brigas de última semana para ver quem enfrenta quem no play muito, muito legais, porém, não esqueçam, a temporada estar disputada não quer dizer que playoff vai ser terra de ninguém. São 82 jogos. Quem se dá bem em 82 jogos tem um motivo para isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O tempo acabou, o tempo se foi. Eu vou nessa e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!